Meu nome é Vanessa Deschering, eu sou psicóloga formada pela Universidade Regional de Blumenau, pela FURB, né? Então, no trabalho com crianças, geralmente se utiliza a prática lúdica, ou seja, o brincar. Porque muitas vezes a criança, dependendo da fase do seu desenvolvimento, ela não consegue expressar através da fala aquilo que ela vem sentindo, que ela vem vivenciando. Por isso é bastante utilizado o desenho e as práticas de brincadeiras também clinicamente para estar descobrindo esses casos. Geralmente, nos casos de abuso, tem um agravante a mais, porque a criança geralmente ela não quer falar sobre isso. Porque ela tem medo, muitas vezes ela sofre ameaças e também porque ela acaba recordando aquela situação traumática. Então é dever do profissional preparar um ambiente acolhedor para receber essa criança. E os desenhos, eles são fundamentais para comprovar a existência ou não de um fato delituoso. A Organização Mundial da Saúde, ela define como abuso sexual qualquer prática que seja realizada por alguém contra a criança ou adolescente, por alguém que esteja num desenvolvimento sexual mais adiantado que ela, com a finalidade de ter a satisfação sexual dessa pessoa mais velha, né? Então, as interações elas podem variar tanto com contato físico ou não. Então, assim, é considerado também um abuso sexual, violência sexual também, voyeurismo, que é a observação da criança, o exibicionismo da pessoa adulta para com essa criança, a preparação de fotos, né, dessa criança mais nova. E também os atos que têm o contato físico, né, podendo ser a masturbação, sexo oral e também o ato sexual com penetração. Então, não é necessário que o contato físico entre o abusador e a vítima, né? Então, no Rio Grande do Sul, no ano de 2007, foi realizado também um estudo no Instituto Geral de Perícias, onde foi comprovado que apenas 22,2% dos casos onde há o exame físico, que é o exame de corpo de delito, eles têm resultados positivos, porque nem sempre tem o contato físico, então o exame físico não vai comprovar, né, que o pai se exibe para a criança, que a mãe se exibe para a criança. Então, aí entra o profissional que esteja preparado, com capacidades técnicas e científicas para avaliar essa questão do abuso, né? E o desenho, ele é totalmente fundamental nesses casos, porque é uma forma que a criança tem de expressar aquilo que ela está vivenciando. Cada vez mais o psicólogo ele vem sendo requisitado nessas perícias para o descobrimento de casos de violência e abuso, né? Mas há que ter um cuidado muito grande, né, e manter o sigilo profissional, até para resguardar essa criança, né, e protegê-la. Porque geralmente ela já sente medo, ela já se sente ameaçada, então é necessário que se tome esse cuidado. Então a criança ela sempre vai falar algo através dos seus desenhos. É necessário também que se dê credibilidade a ela, né? Se por acaso ela não apresentar pelo desenho, se tenta outras formas lúdicas, né? Mas não são simples desenhos. Hoje em dia há testes padronizados e validados por profissionais psicólogos que são utilizados para desvendar como uma ferramenta terapêutica para a investigação desses casos de abuso também. Tudo é muito relativo nesses casos, né? Depende de quem é o abusador, de como se dá essa prática, se é uma prática que tem o contato físico ou não, da idade da criança, de como é o relacionamento intrafamiliar, o relacionamento dentro de casa com os pais, irmãos, né? Então, se o abusador, por exemplo, é o pai de uma menina de 3 anos, que ele acaba incentivando ela, ensinando ela a masturbá-lo, a criança com 3 anos, ela não vai saber que isso é uma prática que não é aceito dentro dos padrões de normalidade da nossa sociedade, né? Para ela vai ser talvez uma coisa normal, uma coisa nova que ela esteja aprendendo. Então, nem sempre é fácil descobrir que a criança ela vem sendo abusada. Até porque se o abusador ele é uma pessoa carinhosa, cuidadosa, a criança não acaba se afastando disso, não acha estranho, porque a criança gosta de ser cuidada, de ser
de sentir-se amada e acariciada, né? Então, dificilmente ela desconfia, principalmente dos seus pais, né? Porque vai desconfiar do pai e da mãe, que são as pessoas que sempre a protegem, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue descobrir através do desenho. Então, a gente utiliza também a prática lúdica, como a casinha lúdica e os membros de família. Ali a criança, numa brincadeira de casinha que parece inofensiva para a criança e no diálogo junto com o profissional que vai sendo construído, a criança vai mostrando como é a relação com o pai, com a mãe, o que o pai faz nela, o que a mãe faz, o que o irmãozinho faz, né? Então é bastante relativo. Geralmente a criança, ela acaba mudando muito o seu comportamento quando ela é vítima de abuso, né? Principalmente na escola, onde ela passa parte do seu dia a dia. Então é muito comum a criança modificar a forma como ela desenha, ela acaba ficando mais retraída, isolada, ou muitas vezes ela começa a ter muitos acessos de raiva, expressando muita raiva durante o período escolar. E também ela tem uma baixa no desempenho escolar, queda das notas, né? Muda o relacionamento com os colegas. Então a escola, nesses casos, e os professores são grandes parceiros, né? Caso a criança mude repentinamente a forma como ela expressava os seus desenhos, a sua forma de demonstrar através do papel e do lápis ali, o professor pode perguntar, questioná-lo assim, mas por que você está usando traços mais fortes e mais firmes, né? Porque você acaba percebendo quando a criança risca e tudo. Quanto mais forte, às vezes é uma questão, um acesso de raiva, alguma coisa que ela está tentando externalizar, colocando no papel. Cores mais escuras e mais sombrias, que trazem um sentimento de melancolia, acinzentados, assim, também pode ser um traço de algo que não esteja ocorrendo bem. Caso essa criança antes usava cores alegres, fazia desenhos alegres, né? Então, o professor, ele pode sim perguntar para a criança o porquê dessa mudança, mas jamais, em hipótese alguma, perguntar diretamente sobre o abuso, né? Até porque isso acabaria constrangendo a criança, né? E no caso de a criança desenhar, por exemplo, especificamente, por exemplo, o pai em cima dela ou a mãe em cima do menino, alguma coisa assim, o professor, ele deve encaminhar diretamente para a direção, para que a direção tome as medidas cabíveis e encaminhe para as esferas de investigação, né? No caso da criança desenhar na sala de aula um desenho como esse que eu citei anteriormente, o professor, ele deve guardar esse desenho, mas juntamente com o de todas as outras crianças, porque senão aquela criança que está sendo vítima de abuso, ela pode pensar, mas por que só o meu? Por que o professor guardou só o meu? O que eu fiz de errado, né? Então, encaminhar para a direção para que seja tomadas medidas cabíveis, né? O abuso, geralmente, ele é realizado por alguém que tem um relacionamento afetivo bem próximo à criança. Então, o pai, a mãe, o irmão, o primo, a babá, né? Geralmente alguém que tem uma proximidade grande com essa criança. Então é necessário muito cuidado, né? Como eu vou chegar para a mãe e contar que a gente acredita que o filho dela esteja sendo abusado, sendo que pode ser ela a abusadora, né? Então, primeiro tem que se investigar, encaminhar para a direção encaminhar para o conselho tutelar, cada cidade tem um setor que é responsável, né? Então tem que se investigar se é o Conselho Tutelar, se é a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social ou a Delegacia. O desenho, ele deve ser livre justamente para a criança poder expressar aquilo que ela está sentindo e vivenciando naquele momento. Se eu pedir para ela desenhar o pai dela em cima dela, por exemplo, eu vou estar forçando ela a fazer uma atividade que talvez não aconteça com ela. Então o desenho, ele deve ser livre, eu acredito que tanto na escola quanto no processo terapêutico de descoberta de um abuso, né? Então, a criança, ela deve ter sim essa livre escolha para poder desenhar aquilo que ela está sentindo, porque é a forma que ela tem de expressar, porque muitas vezes, como eu falei lá no começo, através da fala ela não consegue, né? Então, através do desenho, ela vai ter uma liberdade maior de estar expressando aquilo que ela está vivenciando.